Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. O entardecer aqui no sítio é maravilhoso. Olha aí, essa visão ali que eu tenho aí de fundo. Ali é o Oriente, que é o Ocidente. O sol está se pondo ali no Ocidente, né? Pra quem é maçom sabe essa linguagem. O sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Ou então no Leste, né? Nasce no Leste, se põe no Ocidente. Bem, eu dei um adendo aí que ia falar sobre o que é mais importante. Tá meio escuro, né? Ficar assim. O que é mais importante? Regularidade. O que se consiste hoje nessas potências maçônicas, que a evangelização, né? É um termo, evangelização, evangelístico, marketing, ou seja, chamando as pessoas, os maçons, né, de potências que não tenham tratados de mútuo reconhecimento com as mesmas. Eles dizem que os maçons devem voltar para a regularidade, ou então os maçons inativos, né, maçom que não esteja pagando as suas mensalidades e frequentando as suas lojas, é denominado maçons irregular. Vocês já perceberam que causa assim um certo transtorno à pessoa quando você é chamado de maçom irregular? Ou seja, maçom que esteja fora dos padrões do que consiste o quê? Hein? Será que você deixou de ser maçom regular? Você se tornou uma pessoa libertina? Você se tornou uma pessoa desonesta? Você agora é uma pessoa, um adúltero, né? Agora você é uma pessoa que engana as outras pessoas. Ou seja, você agora perdeu o respeito da sua esposa, dos seus filhos. Você agora saiu da tua regularidade, da tua vida pautada na ética de homem livre de bom costume? Acredito que não, né? Mas a maçonaria institucional, ela te dá assim um certo desprezo, né? Como se assim, maçom irregular. Aí não te explica, né? Não te dá a explicação que essa temática consiste no que você esteja com as tuas atividades, né? Com as tuas obrigações pecuniárias em dia. Ou seja, se você estiver na tua instituição pagando as tuas mensalidades, frequentando, você recebe a gramatura de maçom regular. É somente isso. E o benefício que você tem é visitar a loja e tomar assento em uma loja que tenha tratado de reconhecimento. É só esse benefício, não tem outro benefício. Não tem outro. Não há diferença entre um maçom independente, né, que não está no meio dessa autocracia, para um maçom que esteja dentro dessa autocracia. Não há diferença. Aí é onde eu vou entrar no tema desse vídeo. O que é mais importante? Essa regularidade ou reconhecimento dos maçons? Para você entender melhor o que eu quero te apresentar, veja bem, vamos partir de um princípio, vamos buscar a causa, né, para entendermos o efeito. Pitágoras disse, eu sempre gosto de repetir, Pitágoras disse, a gente não consegue entender o que consiste a soma, a diminuição, a multiplicação, a divisão, se nós não entendermos o princípio dos números. Assim, para nós entendermos a maçonaria, é necessário nós entendermos o princípio da maçonaria especulativa. Bem, vamos tirar como princípio para nós o ano de 1717, ou seja, estamos aí no ano de 1717. A pergunta hermenêutica: existia potências maçônicas na Inglaterra? Já existia no Brasil, ou no Brasil, já existia no mundo, né? Há relatos, né, que a primeira potência organizada de forma institucionalizada foi na Alemanha, né? Aí são especulações, mas dizem que tem registro, né? Alguns historiadores querem dar essa historicidade. Mas vamos dizer que nós estamos no ano de 1700. Não existia sequer nenhuma instituição maçônica. O que existia, digamos, era lojas livres, né? Loja maçônica livre de pedreiro ou de maçons especulativos. E que esporadicamente, uma vez por ano ou em 6 meses, esses irmãos se reuniam em um determinado lugar, que ali naquela época se reuniram numa taberna, como fosse hoje um tipo de boate, né? As tabernas
antigamente, na Idade Média ali, tinha tudo, tinha salas para conferência, tinha salas para confraternização, tinha barbearia e etc. Era como se fosse uma boate moderna, né? Então, é uma boate temática. Assim, eles se reuniam ali esporadicamente, uma vez por ano. E a forma desses irmãos se reunirem não tinha nenhum conceito institucionalizado, ou seja, a apresentação de um sim, a apresentação de uma mensalidade, não existia sequer o conceito de potências maçônicas. Ele se reuniu pelo simples fato de quê? Do mais importante do que consiste a tradição maçônica: o reconhecimento. O reconhecimento. Você imagina você passar um ano sem ver o outro irmão. Um ano sem ver outro irmão, sem ver outras lojas, etc. E de repente vocês vão a um dado lugar para se reunirem. De certa forma houve um comunicado, né, assim, de certa forma discreta. Nós vamos reunir em tal lugar e tal. E aquele que chega lá tem que se identificar pelas formalidades, etc. E os irmãos iam chegando e iam se identificando segundo o 15º landmark. Os irmãos iam se reconhecendo, ou seja, provavelmente havia ali um cobridor, né, externo, e ali a pessoa que eu nem conheço, né, ou seja, passei ali de repente durante esse ano, aquela loja iniciou um aprendiz e etc. E agora ali é que ele vai ser reconhecido ali naquele momento. Então o processo é aquele que a gente tem costume. Então aqueles irmãos era reconhecido. Olha só. Então o que antecede esse quesito todo de burocrático que hoje nós vivemos é o reconhecimento. O reconhecimento é muito mais valoroso, muito mais importante do que esses tratos que a gente convive hoje de uma legalidade, digamos assim, política. Olha, o interessante, você como maçom, você já deve ter tido essa experiência. Por isso que muitos maçons hoje preferem adormecer, porque eles vivem mais maçonaria, eles acham mais, digamos assim, glorioso viver maçonaria fora dos templos, fora da convivência da loja, porque é muito mais gostoso, meus irmãos. Um dia que acontecer com você, você vai presenciar isso, você vai sentir isso. Aqui comigo é costumeiro, né? Recentemente, agora quando eu vim para cá para o sítio, eu parei num posto e eu não sabia que era um posto de um irmão. Eu sabia que ele tinha um posto ali no Maracanã, mas não sabia que era esse. E eu aqui, sendo atendido, né, pelo fretista, e de repente aquela pancadinha no meu ombro, né? Pancadazinha maçônica. Aí eu olho assim, aí diga aí, meu irmão. Aí aí, meu irmão Jair, como é que tá, meu irmão? Rapaz, aí começou aquela coisa de maçom. Rapaz, tu tá ficando famoso, né, pô? Tá ficando famoso aí no YouTube, tô sabendo. Rapaz, desce aí pra gente bater um papo. Aí desci, mais um papo ali bem formal, abracei ele. Ou seja, ele sabe que eu estou numa potência maçônica, fundamos uma potência maçônica, mas houve o tratamento, houve o reconhecimento mútuo. E aí, como ele conhece a minha temática, ele não foi louco de chegar e dizer que a nossa potência era espúria e etc, que ele não seria doido, né? Ele simplesmente, meu irmão Jair, parabenizou. E Jair, continue seu trabalho, você está escrevendo uma história maravilhosa, meu irmão, desmistificando aí. Eu estou sabendo aí que a Glumb é uma potência reconhecida, só não tem tratado de mútuo reconhecimento com as potências maçônicas mais tradicionais, mas é uma potência maçônica reconhecida, etc. Então houve o reconhecimento. Para alguns maçons incautos, maçons ignorantes, maçons que não merecem nem as nossas considerações, quando você passa por esse processo de reconhecimento mútuo, né, sem ser em um templo maçônico, aí num dado momento aquele carcomido, aquele indivíduo, de certa forma, que vive um inferno pessoal, quando comete a ignorância de perguntar qual é a tua potência. Aí você diz, não, eu sou da Glumb. Aí ele, na ignorância, essa potência, ela não tem tratado de reconhecimento com a grande loja, com o grande oriente e etc. É uma potência não reconhecida. Mas aí você, do mais novo ao mais antigo da Glumb, vai dar uma aula para ele de maçonaria e vai dizer para ele o que é reconhecimento, o que é regularidade, etc. Então, meus irmãos, o reconhecimento, ele é muito mais valoroso do que o que consiste a regularidade. Isso é inquestionável. Por exemplo, hoje vocês estão percebendo aí o que está acontecendo, muitos irmãos da Glumb, né, estão sendo reconhecidos,
né, eles estão sendo reconhecidos pelas potências mais tradicionais, né, como Grande Loja, como Grande Oriente do Brasil, como Grande Oriente Independente, Confederado da Comap. Esses irmãos da Glebe, outrora, né, antes que, digamos assim, antes de que a gente não tivesse falado no nosso canal e muitas vezes nos grupos que esses irmãos fazem parte do grupo, e muitas vezes, eu vou usar aqui o Thales, com todo respeito ao seu nome, porque eu sinto uma empatia por você, muitas vezes, não foi verdade, Thales? Vocês foram tratados no grupo que a gente tem de estudo como maçons espúrios, maçons irregulares, e o único maçom, né, de fato de origem, saía em defesa de vocês, era o Jair Gomes, não é verdade? O único maçom que buscava, lutou, né, para que vocês viessem a ser reconhecidos, e os frutos estão aí sendo colhidos, né? Eu estou sabendo, né, Thales, parabenizo que vocês estão indo aí para o GOG, para o Grande Oriente do Rio de Janeiro, uma potência confederada da Comap, né, e que vocês não vão passar por processo iniciático. Poxa, eu fico muito feliz por isso, porque outrora, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, isso não iria acontecer. Pode ter certeza, Thales, eles iam querer reiniciar você novamente, né, porque eles iam considerar você não maçom. Mas pelo trabalho que a gente vem fazendo nacionalmente e conscientizando você, né, por não aceitar a reiniciação, né, eu acredito que você foi um dos pontos que você tocou, pelo conhecimento que você adquiriu pela nossa convivência, você jamais permitiria que você passasse ou seus irmãos passassem. Então, eu fico muito feliz por ver o nosso trabalho dando frutos. Então, o maçom, ele, de princípio, o que mais importa no maçom é o reconhecimento. Mas não é o teu reconhecimento, é nós nos fazermos reconhecer. Ou seja, o reconhecimento é mútuo. Tanto eu lhe reconheço como você me reconhece. Não é aquela questão de você reconhecer o irmão para ele ser maçom. Você só pode reconhecer um maçom se ele for maçom. Se ele não for maçom, você não reconhece. Não tem como. Como é que um maçom que não é maçom vai se fazer reconhecer? Somente um maçom que é maçom que se faz reconhecer. Para fechar esse vídeo de hoje, deixa eu te dar uma parábola aqui bastante interessante. Uma parábola não, o que Lucas narra no evangelho dele sobre uma questão de Jesus. Havia 10 leprosos, Jesus estava andando por Samaria e havia 10 leprosos. E esses leprosos começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós e tal, nos cura. E ali Jesus, vou cortando aqui o assunto, ser bastante direto, Jesus foi lá e fala o seguinte: vá lá no sacerdote e faça isso aqui e vocês vão ser curados. Em resumo, os 10 leprosos foram curados. Mas o enredo da história é que somente um dos leprosos veio reconhecer o que Jesus tinha feito. Ou seja, a cura que ele recebeu. Ele veio agradecer a Jesus pela cura. E os nove que também foram curados não vieram agradecer. E Jesus perguntou pelos 9 e os 9, não, eles não vieram, mas eu vim agradecer a ti, Senhor, porque não posso ser ingrato pelo que você fez. Você pensa que foi curado? Você pensa que foi curado, indo para uma potência dita, digamos assim, supostamente regular, que agora você vai bater no peito e dizer que é maçom regular? Não esqueça que o mais importante é o reconhecimento. Faça como o leproso que foi curado. Reconheça que você foi curado. Reconheça que você foi maçom. Porque de repente, meu irmão, meus irmãos, você ainda continua leproso e ainda não foi curado, por simples fato de não reconhecer as tuas origens. Te amo sem te conhecer.